a melhor academia sobre a lógica do preço. Primeiramente, rapaziada, uma boa tarde pra todos vocês. Quem tá assistindo esse aulão aqui no YouTube, tá? Eu tô começando uma série aqui com os meus alunos, onde a gente vai trabalhar essa semana inteira. Vão ser 10 aulas, tá? Porque eu faço lives às 15 e 21 horas, então vão ser 10 aulas aí, todas elas baseadas em conexão e rejeição no primeiro registro. Isso junto com os filtros da lógica do preço. Então se tu gosta, quer aprender mais sobre a lógica do preço, deixa o like aqui nesse vídeo, segue a gente aí, tá? Coloca aí pra se inscrever no nosso canal do YouTube. E se quiser também tá entrando na nossa comunidade, tá tirando as tuas dúvidas aqui ao vivo e poder tá aprendendo, né, estudando junto com a gente aqui ao vivo, eu te convido. O primeiro link vai estar, o primeiro link não, né, rapaziada? Mas o link vai estar no primeiro comentário fixado, tá bom? Vamos lá então, começando um aulão aí com vocês, rapaziada. Igual eu tinha informado, primeiramente eu vou estar ensinando vocês aqui a fazer a instalação desse script aqui, tá? Que o nosso amigo aí, o Leonel, ele criou. Ele é um script que ele marca a abertura e o pavio da abertura de um primeiro registro que foi rompido, tá? Ele ainda está em desenvolvimento. O Leonel, ele vai dar bastante, ele tá dando bastante atenção para isso, tá? Deixa eu até abrir o meu point fix aqui, pessoal. Ele tá dando bastante atenção para isso, porque, por enquanto, ele de vez em quando ainda buga, tá? E o certo é que faça o rompimento e a próxima dê continuidade. E não é todos os gráficos, eu já vi, não é todos os gráficos que ele tá fazendo isso daqui dessa maneira, tá? Então, qual que é o interessante? A gente esperar ele terminar de desenvolver, mas não quer dizer que não dê pra tá utilizando. Porque, ó, ele tá fazendo a marcação bonitinho aqui, ó. Primeiro registro, abertura e pavio da abertura. Isso daqui forma pra gente um limite do preço. E a gente sabe que o limite do preço, né, principalmente quando a gente tá trabalhando ele aí, ó, a favor da estrutura, ele é muito forte, tá? Tem até um aluno aí que vocês... alguns de vocês conhecem, outros não, mas ele está consistente no mercado, só aplicando os filtros que eu ensinei na mentoria para ele, os filtros, né, e o limite do preço. Ele utiliza os filtros e o limite do preço e ele tá com inacreditáveis 70% de assertividade lá na corretora da Pocket Option. Tá muito feliz pelo resultado dele. E bora lá, rapaziada. Bora lá, sem muita enrolação. Vamos pegar aqui outros pares, porque eu vi que aquele lá tava fechado. E eu vou tirar aqui agora o script. Vou ensinar pra vocês como é que eu faço pra colocar ele, tá bom? Ó, tem diversas ferramentas aqui. Deixa eu tirar, ó. Primeiro registro, ele já tá aqui. Formas como eu posso colocar ele. Eu coloco adicionar manualmente. Posso dar um Ctrl A, deleto tudo que tá aqui, tá? Vou lá na minha área de trabalho, ó. Vou lá na minha área de trabalho. Oh, meu Deus. Era pra estar indo pra área de... Ah, tá. É porque eu tô com o F11. Vou pegar ele aqui, ó. Script de limite do preço. Vou dar um Ctrl A. Ctrl C. Peguei tudo. Vou fechar. Vou lá na corretora, ó. Clico em indicadores. Adicionar manualmente, que eu já tinha clicado. Mas daí eu vou vir aqui, que eu já tinha deletado. Ó. Vou deletar tudo e vou dar um Ctrl V. Salvei. E ele já aparece lá para mim na aba de indicadores e clicando em script, tá? Ou vocês podem colocar para importar script, que daí vocês procuram onde está o download, selecionam o script, dá um abrir e a gente já tá com o script aqui pronto para estar sendo utilizado, tá? E para ativar ele é só ir lá em indicadores. Indicadores não, perdão. Temos que clicar aqui em indicadores e depois clicar em script. Não tá mais aparecendo a opção script porque eu deletei todos que estavam aqui, tá? Mas é dessa seguinte forma aí que a gente faz pra estar introduzindo o indicador. Não tem mistério nenhum, rapaziada. Ó, deixa eu tirar. Vou tirar tudo que tá na tela aí, tá? E acho que bugou. Vou fechar a corretora rapidinho e vou abrir de novo. Vamos ver quantas pessoas a gente tá aí. Ah, bacana, hein? Bacana, rapaziada. Novamente a gente tá voltando a ter volume de gente aí doida pra estudar e fazer grana com o mercado. Primeira coisa, rapaziada, entrou no gráfico, ó, verifica se tá cheio de linha aí, principalmente o meu tá cheio de linha aqui. Vou tá tirando tudo, cara. Deleto todas pra depois começar a fazer as minhas marcações.
Como a gente quer trabalhar primeiro registro apenas, essa semanada aí a gente só vai trabalhar primeiro registro, principalmente quando eu quero trabalhar a lógica do preço, rapaziada. Gráfico que tá exatamente dessa forma aqui, ele é favorável pra gente fazer os nossos trades? Já falei com vocês sobre isso. E não, ele não é nem um pouco favorável. Por quê? Ele pode estar em tendência e isso seria interessante pra gente. Porém, ele não tá fazendo correções, cara. Tá fazendo pequenas correções aqui, ó. Isso daqui dificilmente vai estar entregando operações pra gente, tá? Então, gráfico quando tiver muito assim, ó, faz isso, ó. Tchau. Fecha ele. Aqui minha última conexão foi com... Agora acaba de conectar com a compra. Beleza. Ó, já vou verificar esse outro gráfico. Tô tendo o limite do preço tipo 1. Como não é o conteúdo da aula que eu quero estar pegando aqui com vocês, eu não vou trabalhar essa oportunidade. Mas aqui eu teria sim uma operação de venda lá no corpo dessa vela, ó. Aqui eu não pegaria de abertura não, tá? Só lá no corpo da vela. Mesmo que dê um in, não seria vantajoso pra gente. Vamos lá, como se trata de conexão e rejeição, eu preciso de rompimentos aí de lote, para que depois o preço volte fazendo essa conexão, e então deixe aí um ponto de rejeição para mim. Vamos ver se eu tenho aqui, ó, pronto. Aqui eu já tenho minha última conexão sendo com um lote de compra. Deixa eu demarcar aqui o meu lote que foi feita a conexão e o meu ponto de rejeição que seria interessante para mim. Seria esse de cima aqui, tá, rapaziada? Se o preço voltar, ó, conectando aqui com o lote novamente, já não fica bacana. Tem uma operação aqui de venda, né, que o nosso amigo... Cara, eu vou até pegar só pra testar, tá, rapaziada? Eu vou pegar com 559, pronto. Peguei super bem posicionado aqui ainda. Mas é esse falso rompimento que ocorre com velas de força fraca, tá? Que o nosso amigo André aí tava passando pra gente lá na comunidade. Ele viu que isso daqui tava sendo um operacional muito forte e que essas velas, elas tendem a dar continuidade pro movimento de baixa. Quando a primeira tenta romper o lote, a segunda já volta aqui conectando com ele novamente. É basicamente um falso rompimento, né? Trabalhar só essa daqui de diferente. Peguei lá no domínio do lote ainda, então tá bem interessante aqui para deixar essa retração pra gente. Vamos ver. Vamos ver, tem que terminar abaixo do domínio. Levou nós. Não tem problema. Até porque, ó, essa operação, de acordo com o filtro que eu já gosto, né, de passar muito para vocês, é que ela estava muito próxima da vela de força, tá? Vocês podem ver que o preço, ele só de fazer um toque aqui na vela de força, ele já logo fez uma movimentação a favor dos compradores. Isso que não foi o bacana dessa nossa oportunidade aí. Mas vamos lá, rapaziada. O que eu quero estar trabalhando então? Sempre gráficos que estejam de forma lateral, ó. Aqui o preço está bem lateralizado, ele vai entregar algum tipo de oportunidade para a gente em algum momento, tá? Então, esse tipo de gráfico aqui é muito bacana para a gente estar trabalhando. Vamos deixar ele aqui. Meus pontos de conexão já estão aqui demarcados. Aqui havia conectado com a venda, porém depois o preço não me deixa nenhuma outra opção. Aqui houve conexão com o lote de compra. Porém, logo em seguida o preço já foge do domínio aqui e já é uma operação que a gente não pode mais estar pegando. O que eu vou fazer? Eu procuro aqui o próximo lote que possivelmente o preço vai voltar para fazer essa conexão. Eu tenho aqui esse nanolote de venda, tá? Só que, caso ele volte aqui para fazer essa conexão, a gente tem algum primeiro registro acima dessa região para estar trabalhando? Infelizmente não, cara. Como eu não tenho nenhum primeiro registro aqui, ele não vai estar me entregando nenhum tipo de oportunidade. Esse gráfico também, eu vou falar pra vocês que ele não tá a coisa mais linda do mundo pra estar trabalhando a lógica do preço. Mas lá pra baixo, ó, eu tenho um ponto de conexão. Vou marcar ele aqui, ó. Que seria esse outro nanolote vendedor. E aqui já é um cenário um pouco diferente. A gente tem tanto esse primeiro registro, esse primeiro registro, esse primeiro registro aqui que também pode estar sendo rejeitado. Então no momento que o preço for lá pra fazer essa conexão, eu vou possivelmente ter algum tipo de oportunidade. Deixo demarcado aqui, coloco um alerta para o preço no momento que fizer essa conexão aqui, eu tenha alguma possibilidade de operação. Houve aqui uma conexão, tá? Porém, olha lá, rapaziada, esse filtro aqui ele é muito importante, tá?
eu passei um aulão ali sobre filtros pra vocês lá no YouTube. Eu não sei quem foi que assistiu. Eu não sei quem de vocês aí assistiu ou se todos vocês assistiram, mas é muito importante já frisar para vocês que aqui, ó, lote de compra, rompimento, conexão. Alguém consegue me dizer o porquê que não ficaria bacana de eu pegar uma operação de compra caso o preço rejeitasse aqui ou aqui nesse primeiro registro? Deu alvo na vela de força. Deu alvo na nossa vela de força. Ó, tanto que essa vela, ela termina vermelha por conta do gap, tá? Ela é uma vela vermelha, mas não tá bacana da gente tá fazendo aqui uma operação de compra, ó. Vamos lá. Perfeito, cara. Deu alvo na vela de força. Ó, houve a conexão, tem o lote de compra. Lote de compra, rompimento, conexão. Essa vela aqui, ela não é verde, tá? Por que que ela não é uma vela verde? Até interessante, tem alguns alunos aí da mentoria e que eu já queria tocar nesse ponto com vocês e eu ainda não tinha dito. Mas olha lá. Toda vela, ela nasce, ela fecha aonde a próxima nasce, tá? Então essa vela, ela não fechou aqui, ela fecha onde a próxima nasceu. Então, essa vela, eu vou ter que pintar assim, mas não é a forma correta como ela está, tá? Mas ela tá basicamente só com um fiozinho aqui de vela vermelha, rapaziada, quase como se fosse um doji, tá? Mas ela tá dessa seguinte forma, ela não é uma vela verde. Ó, ela tem esse fiozinho aqui de vela, tá? Ela tem esse fio de vela. Isso daqui não existe. E o resto é pavio. Tá? Tá vendo o lote que a gente evitou de pegar, rapaziada? Porque essa operação ela estaria perfeita de compra, tá? Seria uma operação perfeita de compra, caso o preço não tivesse dado alvo nessa vela de força aqui dos vendedores. Se o preço está segurando abaixo da vela de força, rapaziada, não fica interessante estar trabalhando essa oportunidade. O interessante seria caso essa vela aqui, ó, tivesse terminado dessa seguinte forma, rompendo o corpo da nossa vela de força e depois retornando para deixar uma rejeição aqui nesse primeiro registro ou nesse primeiro registro, tanto faz. Mas dessa maneira ele não estava bacana, tá? Aqui também me deixou uma operação de venda. Aqui também deixou uma operação de venda. Porém, essa operação de venda aqui, nós pegaremos no mínimo aqui, tá? Seria a nossa operação de venda. E deixa eu ver se eu tô contra esse movimento aqui, porque senão nem ali na ponta do pavio seria bacana. Vamos ver, ó. A gente tem que usar isso daqui também, tá, rapaziada? Porque às vezes o preço vai estar numa micro tendência e vai ficar perigoso da gente realizar uma operação por conta da tendência. Aqui eu vou te falar que essa operação, nessa região, eu não sei se eu teria trabalhado essa oportunidade de venda aqui não, tá? Mesmo sendo uma oportunidade boa, por conta da rejeição, não, na verdade não, rapaziada, aqui eu viajei, tá? Era um limite do preço, porque eu tô pensando que isso daqui era uma nova posição. É uma nova posição, porém, a defesa dela tá na parte de cima, porque essa vela é vermelha, tá? Então isso daqui, na verdade, era um limite do preço tipo 2, com a última conexão sendo com lote de venda. Daria pra gente trabalhar a venda, mas aqui, ó. Aqui na ponta do outro pavio. Porém, estava contra o movimento. Era algo que seria perigoso pra gente. Vamos lá, então. Ó, aqui eu tô tendo uma boa oportunidade de compra, cara. Porém, também, ó, entretanto, todavia, rapaziada, o preço acaba, ó, se tem um negócio que eu ensino pro pessoal é o quê? Sempre que rolar conexão e rejeição, é interessante que o preço deixe alvo. Se ele já tiver dado alvo, tá? Por que que fica... Ó, se fizer uma dupla aqui agora, mesmo que fuja do domínio, eu compro, tá? Deixa eu ver se é um doji cinza. Essa vela tem um pequeno corpo, cara. Deixa eu ver se já rejeitou lá no primeiro registro. Rejeita, tem dupla posição. Eu vou sair comprado aqui, tá? Vou sair comprado aqui por conta da dupla.
dupla dentro da vela de força dos compradores. Porém, nunca é bacana a gente agir contra o domínio. Eu vou ter algum tipo de ação contra o domínio quando eu tiver perca de força, quando o gráfico me demonstrar uma perca de força da venda, nesse caso, né? Porque aqui, ó, o preço está saindo de um domínio vendedor. Ou seja, se ele acaba de alcançar um domínio de venda, eu vou querer sair comprado? Não, não fica interessante. Tá? Aqui era até bom eu ter pegado ali na ponta dos pavis, para ter sido um melhor ponto de entrada. Mas aqui era para ter uma reversão sim, tá? Vamos aguardar. Ó, peguei bem posicionado e tem mais uma operação de compra aqui. Vamos lá. Que depois eu já explico para vocês certinho aqui os motivos dessa entrada. Vamos ver se ela corrige novamente, porque se fizer essa correção... Ó, ela não vai corrigir, tá? Mesmo que ela faça essa correção agora, já não vai ficar a coisa mais bacana do mundo da gente estar entrando numa oportunidade aqui agora. Mas eu vou explicar pra vocês aqui o motivo pelo qual ficou bom essa oportunidade. Porque no momento dessa primeira rejeição, eu não compraria nem a pau nessa vela aqui, ó, rapaziada. Mas após a dupla posição, fica bacana de realizar uma operação de compra aqui. Deixa eu dar uma olhadinha só no SD3. Tá. Tenho nada. Vou explicar lá pra vocês a oportunidade que fica mais bacana. Pode fazer uma pergunta? Com certeza, cara. Sempre. Esse segundo doji não seria de indecisão? Igual o senhor fala. Essa daqui, sim, cara. É uma dupla de indecisão. Mas não deixa de ser uma dupla me demonstrando perca de força. É uma dupla de indecisão, sim. Com certeza. Pra não ser uma dupla de indecisão, ela tem que romper ou a máxima, quer dizer, ou a máxima ou a mínima do candle, tá? É uma dupla posição que ela é um pouco mais fraca. Em domínio de venda, se fosse assim, ó, eu não teria utilizado, tá? Eu não teria pegado a oportunidade, se fosse assim, ó. Igual tá querendo acontecer aqui. Se fosse assim, ó, eu não teria utilizado. Seria uma dupla num domínio de venda. Eu não pego daí. Mas nesse caso aqui, quando a gente tá conectado com o lote, daí eu trabalho. Ok. Tá? Vamos lá. Ó. Por que a gente trabalhou essa oportunidade depois da dupla aqui? Vamos lá, rapaziada. Conexão e rejeição aqui, tá? Identifiquei o lote, nanolote, então lote de compra. O rompimento. A conexão. Nós temos aqui, ó, um domínio de venda. Por que a gente tem um domínio de venda? Isso daqui é um filtro também, tá? O pavio da vela verde é maior do que o pavio da vela vermelha. Isso forma pra gente um domínio vendedor. Sempre que o preço, ó, pessoal, vou traçar o domínio e vou jogar ele lá na frente. Sempre que o preço der alvo no domínio de venda, eu não vou estar realizando compras, mesmo que eu esteja conectado com o lote. Porém, quando fizer uma dupla posição, rejeitando em alguma defesa, como essa semana a gente vai trabalhar só o primeiro registro, no caso, rejeitando aqui acima do primeiro registro, que tá exatamente aqui, ó, joga o canal de referência lá na frente, rejeitou acima do primeiro registro, fez a dupla, não foge do domínio, melhor ainda, porque se tivesse fugido do domínio, eu teria que trabalhar a minha oportunidade lá na ponta do pavio. Como ela não foge do domínio, eu fiz a operação aqui quase que de abertura. Esperei apenas uma pequena correção para estar realizando essa compra, tá? Mas, se não houvesse a dupla posição acima do meu primeiro registro, eu não teria realizado essa oportunidade aqui de compra, tá? Ficaria extremamente perigoso. Eu precisava que vendedores me demonstrassem fraqueza, mesmo saindo de um domínio de venda. Então aqui sim surge uma oportunidade de compra. Senão ficaria extremamente perigoso aqui da gente estar trabalhando essa oportunidade. Fechou, pessoal? Alguma dúvida em questão disso? Tranquilo? Então, vou lá só falar novamente para vocês. Ó, aqui já teve diferença, ó.
aqui eu teria saído vendido, ó. Tá vendo? Não fez dupla de indecisão. Houve superação tanto de máxima quanto de mínima. E tava dentro do domínio de venda e dentro dessa vela de força aqui dos vendedores, ó. Aqui eu teria saído vendido por conta da dupla nesse domínio. Mas é assunto para outro momento que a gente vai trabalhar isso também. Vai ter a semanada só disso. Aqui a gente tinha uma oportunidade de venda, cara. Conectado no domínio, só tinha deixado bastante liquidez, então eu teria pegado bem posicionado aqui. Vamos ver se terminar abaixo desse primeiro registro novamente, ou desse, eu vou ter outra venda aqui para estar sendo realizada. Vamos aguardar. Tomara que não faça essa conexão. Opa! Terminou um pouquinho acima, né, pessoal? Terminou um pouquinho acima aqui, ó. Já não deixa a oportunidade pra gente estar realizando a venda também. Até tô achando meio estranho o preço não ter feito essa reversão, porque essa daqui era uma operação perfeita de venda, tá? Ó. Nós temos aqui esse nanolote de venda. O preço rompe, volta conectando. Em nenhum momento se conecta com a compra. E nem dá alvo aqui em velas de força dos compradores, ó. Então não tinha por que tá fazendo essa reversão. Não conectou com a vela de força aí, o comando? Essa vela aqui? Isso. Agora sim. Ah. Mas no momento que essa vela aqui retorna rejeitando esse... Ah não, esse daqui não havia sido rejeitado, mas rejeita esse... Opa, calma aí, ó. Rejeitou esse primeiro registro e esse primeiro registro. Todos eles estão sendo rejeitados por essa vela. A minha última conexão havia sido com os vendedores, tanto aqui quanto aqui, ó, nesse nanolote. Então essa vela aqui era uma vela de reversão. A gente tinha liquidez aberta, a gente tinha tudo perfeito aqui para uma reversão nessa vela. Tá? Deu loja? Deu loja. O operacional é muito bom, mas também não é a prova de falhas, rapaziada. Vamos lá. Olha lá atrás, estou identificando um lote. Tinha aqui, ó, primeiro registro para estar sendo rejeitado. E ele foi rejeitado com travamento na simetria. Mas eu também não teria trabalhado essa operação de venda. Por quê? Logo no momento que o preço ele faz o rompimento, retorna para fazer essa conexão e deixa essa rejeição no primeiro registro com travamento até mesmo na simetria. Porém, olha lá, eu tinha aqui, ó, um comando e taxa única. Ou seja, divisão de lote, preço rompeu e voltou conectando com essa divisão de lote. Eu não teria realizado essa operação aqui de venda. Aqui estamos conectados com a venda novamente. Só que temos um detalhe, ó. Lote de venda, lote de venda. Preço rompe, volta fazendo a conexão. E aqui eu tenho um primeiro registro que pode ser que esteja sendo rejeitado. Então eu vou ter uma operação de venda. Porém, se eu tenho aqui um lote de venda, tenho esse outro lote de venda, e essa vela aqui que faz o rompimento, ela é o quê? Eu quero agir contra a vela de força? Não, eu não vou agir contra a vela de força. Mesmo isso daqui sendo no limite do preço, eu prefiro ficar de fora dessa oportunidade aqui do que me dar ao luxo de tomar um lote de bobeira, tá? Sei que a movimentação do preço tá mais a favor dos vendedores do que qualquer outra coisa, mas não tá dentro dos meus filtros. E se não tá dentro dos meus filtros, eu evito a operação. Vamos ficar de olho nela aqui, faltam apenas 30 segundos e vamos ver como é que finaliza essa vela. Poderia tanto dar win quanto poderia dar loss. Então, se eu tenho já a possibilidade de que esteja dando um loss aqui, eu não vou trabalhar a oportunidade. Eu vou trabalhar caso faça novamente o quê? Uma dupla posição. Caso faça uma dupla posição e esteja terminando abaixo dessa defesa, eu vou ter sim uma oportunidade de venda aqui e a gente vai estar saindo vendido. Ó, vou pegar aqui de abertura dessa vez, tá? Eu deveria ter aguardado uma correção para vir aqui na ponta do pavio. Porém, como é limite do preço também e não havia deixado nova alta, eu resolvi pegar ali. Vou pegar aqui, ó, outra oportunidade. Vou pegar até duas entradas aqui, tá? Peguei com 5k aí.
Deixa eu ver uma coisa. Tá tranquilo. A oportunidade tá correta. Se eu tomar o loss, eu sei que eu tomei o loss fazendo a coisa certa. E não tem problema pra mim. Eu tenho liquidez, o preço está saindo da vela de força, mas houve a dupla posição. Já deu alvo na vela de força dos vendedores, era também um domínio vendedor. Não tinha deixado nova alta, eu tenho tudo perfeito para que esteja pelo menos deixando uma retração aí para mim no meu melhor ponto de entrada. Tá lá. Por que eu havia dito para vocês que eu deveria ter deixado aqui para pegar na ponta do pavio, pessoal? Alguém sabe o motivo? Ou na ponta do pavio ou na vela de força. Alguém sabe o motivo? Alguém aí que já fez mentoria comigo? É por causa da liquidez. Também, Marcão. Porque ela tá saindo de uma vela de força? Não, olha aqui, ó. Ó, vou só traçar isso aqui, ó. Ah, não, aqui não. Mas esse domínio aqui, ó. Correto ela pelo menos tocar o pavio, né? Ou o corpo do primeiro registro para poder fazer reversão. Porque se ela não toca, fica muito perigoso. Quando a gente tá trabalhando limite, o melhor ponto de entrada ele fica no corpo, porém a gente poderia trabalhar ela assim de abertura. Mas a minha última conexão havia sido com esse lote, ó. Ela já tava fugindo do domínio, rapaziada. Mesmo fazendo dupla posição, o mais interessante era a gente pegar ou na vela de força ou na última liquidez, ó. Respeita tanto a vela de força quanto a última liquidez. Esperei um estouro do preço, peguei no meu melhor ponto de entrada. É o win. Poderia ter estourado a vela, estourado lá em cima? Poderia, cara. Poderia e eu teria tomado um loss. Porém, eu sei que eu tô executando a operação da forma correta. Por isso que eu não me preocupei. Se eu tomasse um loss ali, eu não ia dar bola. Por quê? Porque eu sei que eu executei a operação da forma correta. Tá? Vamos lá para os critérios aqui então. A gente está utilizando só primeiro registro, conexão e rejeição. Tá? Mas eu ainda acho, tá, rapaziada, que como ela não tinha fugido desse domínio e a gente tinha liquidez para estar sendo capturado, tava tudo certo. Eu acho que essa vela aqui ela deveria ter terminado dessa forma aqui, tá? Eu achei meio estranho essa movimentação desse candle aqui. Não aceitei muito bem a movimentação desse candle. Eu acho que essa vela deveria estar... Essa vela deveria ter parecido essa daqui, ó. Não essa daqui. Deveria ter feito essa reversão. Até porque eu achei que tinha fugido do domínio essa daqui, ó. E ela não tinha fugido desse domínio de lote. Vamos lá. Vamos criteriar aqui novamente. Tenho aqui lote de venda. Lote de venda. Rompimento. Conexão. Conexão. VF. Primeiro registro. Alvo de preço. Liquidez aberta. Dupla posição. Dupla posição. Vamos colocar aqui, primeiro registro. Primeiro registro. A gente tinha só primeiro registro aqui, rapaziada? Não, né? Mas eu tô dando aula só de primeiro registro. Mas a gente não tem só primeiro registro aqui, não. Que vela é essa daqui, ó? Nova posição. Nova posição, perfeito. Temos aqui lote de venda. Sempre assim, rapaziada. Pra gente pegar boas operações, pelo menos eu faço só dessa maneira. Eu tenho sempre que estar conectado com algum lote para que eu realize as minhas operações. Então eu trabalho conexão e rejeição. Sempre conexão e rejeição. Conecta, rejeita, conecta, rejeita, conecta, rejeita. Por quê? Porque isso daí aumenta o meu nível de assertividade, tá? Então, identifico sempre o lote, jogo a marcação dele lá na frente. Eu já jogo isso daqui com o olho, né, rapaziada? Mas jogo a marcação dele lá na frente. Identifico o ponto de rompimento. Lembrando, para romper tem que romper até mesmo o pavio. Se eu tivesse assim, ó,
Se tivesse um pavio aqui maior nesse candle, eu teria considerado isso daqui um rompimento? Não, tá? Para considerar um rompimento, teria que ter atualizado o leilão aqui em cima, ó. Como não atualizou, eu não pego. Eu não ia acreditar que isso daqui era uma conexão, tá? Então, rompimento, volta fazendo a conexão. Perfeito. Por que que eu acreditei que estava perigoso pegar nessa primeira oportunidade aqui? Porque o preço tinha acabado de dar alvo nessa vela de força. Como ele deu alvo nessa vela de força aqui dos compradores, cara, não fica interessante para mim agir contra esse candle, tá? Não fica interessante para mim agir contra ele. No momento que o preço chegou lá, eu não acho interessante agir contra ele. Mesmo tendo aqui, ó, rejeição nesse primeiro registro, que além de ser um primeiro registro, é um limite do preço, e ter rejeição aqui nessa nova posição, eu não acharia que era bacana eu estar trabalhando aquela oportunidade. Igual eu falei pra vocês, sempre que der alvo ou em domínio, seja ele de compra ou de venda, e nesse caso aqui eu tinha os dois, ó. Eu tinha domínio de compra, pavio da vela verde, da vela vermelha maior do que o pavio da vela verde. Então eu tenho um domínio de compra. Essa vela aqui, ela dá alvo. Pô, deu alvo na vela de força, deu alvo no domínio de compra, tá perigosíssimo. O que que eu espero ver para que eu possa estar trabalhando algum tipo de oportunidade? Uma perca de força dos compradores. E além de tudo, o preço, ele não tinha deixado nova alta, sem nova alta. Tá? Por que que ele não deixa nova alta? Vamos identificar o último lote de venda. É esse daqui, ó. Essa vela deixa uma nova alta em relação a ele? Não. Essa vela aqui deixa uma nova alta em relação a ele ou em relação ao o próprio lote de compra novo? Não. Então aqui, ó, no momento que uma termina dentro da outra, eu tô tendo uma dupla posição rejeitando aqui nesse primeiro registro, tá? E isso daqui, ó, esse cenário me apresenta o quê? Perca da força de compra. Se eu tô tendo perca da força de compra, mesmo que o preço esteja saindo de uma vela de força ou de um domínio de compra, eu não vejo problema em estar trabalhando uma oportunidade aqui, tá? Não havia deixado nova alta, eu tenho o primeiro registro, a liquidez ela tá em aberto, estava em aberto aqui que está sendo capturada, tanto desse domínio quanto aqui para trás, a gente também tem liquidez para estar sendo capturada. Por quê? Porque a gente não tem nenhum comando aqui nesse movimento, tá? Se eu tivesse algum comando aqui bloqueando a liquidez, talvez, dependendo da situação, não ficasse interessante também de estar trabalhando qualquer tipo de oportunidade ali, tá bom? Vamos lá. Fechou, rapaziada? Se tiver ficando dúvida aí, pode ir perguntando, não tem problema. Tô aqui justamente para estar tirando as dúvidas de vocês. Ó, aqui nós temos o lote de venda, o rompimento, a conexão. Porém, eu não tenho nenhum primeiro registro para estar sendo rejeitado. Ou tenho? Tem algum primeiro registro aqui para estar sendo rejeitado, rapaziada? Vou até aproximar. Tem o primeiro registro aqui? Que vela é essa daqui, ó? Primeiro registro aí tem um comando no caso. Temos um comando de taxa única aqui, ó. Houve taxa única, tem divisão de lote. Aqui é um primeiro registro. Mas, novamente, olha lá o que está acontecendo. Aqui já conecta com a compra, ó, eu já esqueço a operação, tá? Mas, se essa vela tivesse terminado um pouco mais miudinha e depois tivesse surgido uma dupla posição, eu pegava. Mas por que só com uma dupla posição, Vitor? Tá doido? O que é isso aqui? Só vou agir contra vela de força e domínio de compra ou de venda quando houver dupla posição. Só vou agir contra a vela de força e domínio de venda quando houver dupla posição. Enquanto não houver, esquece. Não pega as tuas oportunidades. Vai estar muito perigoso para tu estar trabalhando. Outra coisa, gráfico muito esticadão, rapaziada. Ó, tá esticadão, cara. O que tu vai fazer com um gráfico desse aqui? Nada, velho. Esquece. Fecha essa porcaria aqui. Isso daqui não vale de nada pra vocês. Não vale de nada pra ninguém, mano. Aquilo dali é horrível. Só quem trabalha fluxo aí... Nossa, e olha lá. Agora aqui, ó. De novo, já identifiquei um lote, ó. Lote de compra. Lote de venda, perdão. Identifico o lote. Tem que romper até mesmo a ponta do pavio. Vamos lá. Rompimento.
ponto de conexão é no corpo. Já conecta? Ainda não. Tá, já posso ficar atento aqui então, porque na hora que o preço conectar eu vou ter alguma oportunidade. Outra dica que eu já dou pra vocês. Quando a vela de força... Olha aqui. Quando a vela de força, ela tiver rompido o lote... Geralmente esse tipo de vela de força aqui ela não vai estar atrapalhando, tá? Por quê? Porque ela tá muito na pontinha do domínio do lote, ó. Já rompeu com quase o corpo dela inteiro. Então dificilmente ela vai atrapalhar a gente aqui no momento da conexão para depois a gente trabalhar a rejeição. Tá, vamos lá. Como a aula é só de primeiro registro, vamos procurar um primeiro registro. Aqui eu tenho primeiro registro, aqui eu tenho primeiro registro, primeiro registro, primeiro registro. Aqui outro primeiro registro. Tenho diversos primeiros registros aqui para estar sendo trabalhado. Agora me falta o quê? A conexão com o lote para depois eu estar trabalhando essa defesa. No momento que for conectar, igual tá acontecendo agora, aí vai me dar boas oportunidades de venda. E aqui eu tenho ainda outro primeiro registro, ó, acabou de se formar. Primeiro registro de compra. Lembrando, rapaziada, compra, rejeita compra, venda, rejeita venda, tá bom? Acho que a maioria de vocês já sabe disso, né? Nem precisava falar, mas é bom lembrar. Aqui, ó, olha só, interessante. Domínio de compra lá atrás, ó, pessoal. O pavio da vela vermelha é maior do que o pavio da vela verde. Joga a marcação lá na frente, ó. Ó. O que aconteceu aqui? O preço ele não conseguiu romper o domínio. Eu vou agir contra ele? Não. Se eu não quero agir contra ele, eu vou agir a favor. Se não me surgir dupla posição, eu não ajo contra ele. Então, eu quero agir a favor. O que eu vou fazer? Vou pegar, ó, posso pegar uma marcação e jogar lá na próxima conexão. Se eu tô saindo de domínio de compra, eu quero que o preço conecte com a compra para depois eu trabalhar operações de compra. Pronto. Deixei lá minha marcação. Perdão. Deixei lá minha marcação, vou aguardar. Não tem mais nada para fazer. Só aguardar. Vamos ver esse lote aqui. Esse nanolote. Tá. Teve uma captura de liquidez aqui. Essa daqui era uma vela verde, hein? Essa daqui é a vela verde, ó. Ainda mais que tá dentro... Se eu não me engano, tá dentro de uma vela de força da compra. Não, não tá não. Mas não deixa de ser uma operação de compra aqui. Isso daqui não é comando e tem liquidez aberta aqui, tá? Capturazinha de liquidez no domínio de compra. Operacionalzinho forte, hein, gurizada? Tá dentro da vela de força assim, Vitor. Se olhar Eu te falei, né? Aí, você vai ver, tá assim. Eu te falei, né? Que fica muito mais forte, né? Fica muito mais forte. É difícil dar loja naquela operação. Exatamente. E ela tava dentro da vela de força. E tava dentro da vela de força. Por detalhe, mas tava assim. Por detalhe. Exato. Isso daí é uma operação que é muito difícil de dar loja, cara. É muito difícil. Captura de liquidez e dupla em domínio, que o domínio tem vela de força, cara, esquece. Baita operação forte do caramba. Aqui vai dar provavelmente, ó, conexão. Ó, a gente identificou tudo antes de acontecer, rapaziada. Só falta a rejeição. Só que ela não pode terminar também acima dessa minha marcação aqui, ó. Terminou acima? Já era. Por quê? Conectou com o lote de compra, cara. Eu não vou agir contra a conexão, tá? Eu não gosto mais de agir contra a conexão. Eu já fiz bastante isso. Eu não gosto mais, rapaziada. Eu prefiro ficar de fora. Por quê? Divide o lote. Ou seja, aqui nós temos um lote de compra. Aqui nós temos outro lote de compra, ó. Daqui até aqui, tá? Preço lá na frente, ó. O que ele fez? Rompeu. Voltou conectando. Eu não vou mais agir contra isso daqui, tá? Eu fico de fora. Ah, Vitor, tá dando uma vela linda, vermelha. Então não quero saber, rapaziada. Não tá batendo com os meus filtros, esquece, pô. Não vou trabalhar. Não tem porquê. A gente tem que aprender a respeitar o nosso próprio operacional, cara. Tem que aprender a respeitar o operacional. Porque senão chega na frente do gráfico, pô, acontece ali uma rejeição no primeiro registro, qualquer coisa assim, a gente vai sair soltando clique. Não é assim, cara. Quer jogar dinheiro fora, faz isso. Não quer? Padroniza. Padroniza as tuas operações.
Porque daí tu vai descobrir que existe um nível de assertividade, tá? Existe um nível de assertividade. Igual o nosso amigo lá. Perdão. Que tá com 70% de assertividade no operacional de limite do preço. Por que que ele tá com 70%? Ele só usa a mesma coisa. Ele não troca por nada nesse mundo. E outra coisa. O que eu falei pra ele virou lei. Ele só opera a favor da tendência ou em lateralização. Quando deixar nova alta, só pega no corpo do limite. E se tiver comando, não entra. Padronizou. Padronizou e adquiriu o nível de assertividade. Ó, vamos lá. Aqui tá conectando. Opa, aqui já é uma operaçãozinha um pouco mais complicada, que eu tenho que ter um pouco mais de atenção. Por quê? Ó, lote de venda. Rompe. Ainda não voltou fazendo conexão. Conecta aqui. Porém, aqui eu tenho uma vela de força. Outra. Aqui, ó. Lote de compra. Rompe. Vela de força novamente. Tá? O preço tem que fazer o quê? Tem que passar do corpo da vela de força e fechar acima. Ou aqui, ou aqui. Nesse caso aqui, pior ainda, tá? Nesse caso ali, pior ainda. Ó, vamos ver. Conectou. Conectou, deixou espaço. Beleza, maravilha. Ainda não tocou lá no domínio. Opa. Se voltar aqui nesse primeiro registro, só, ó, já tem operação de compra, rapaziada. Aqui, essa defesa, tá? Eu vou falar pra vocês. Essa defesa aqui, ela tá muito forte. Por quê? Vela de força, nova posição. Tem o comando de taxa única, ou seja, taxa dividida, nova posição, primeiro registro. Essa defesa aqui é top, tá, rapaziada? Mas mesmo assim, ó, mesmo sendo uma defesa top, eu tenho aqui o quê? Domínio de venda. Vou agir contra ele? Não vou. Não vou agir contra o domínio de venda. Deixa eu ver aqui. Essa vela aqui já é uma vela de força. Se terminar acima dela, pode ser que me dê algum tipo de oportunidade, ó. Vai terminar acima. Perfeito. Terminou acima. Agora eu tenho diversos primeiros registros aqui para estarem sendo trabalhados, tá? Tenho esse primeiro registro. Ó, vou jogar a marcação dele. É sempre na abertura e pavio da abertura, tá, rapaziada? Primeiro registro, primeiro registro, primeiro registro, primeiro registro. Tá? Retornando lá e me deixando uma rejeição é a operação de compra. Conecta com a venda, rejeita no primeiro registro. Aqui tem uma venda, quer ver? Eita, peguei... Eita, essa daqui foi muito em cima, rapaziada. Nem vi o comando lá embaixo. Eu vi que tava rejeitando um monte de primeiro registro e aqui era meu último ponto de conexão, ó. Daqui foi... Não vou nem dizer que foi falta de atenção, cara. Foi pressa. Tá? Não devia ter pegado isso daqui, não. Perigosíssima essa oportunidade aqui. Sem liquidez. Já é bacana pra vocês verem também, ó, cara. Ó, comando tá bloqueando a liquidez, rapaziada. Isso daqui tá perigosíssima. Baita operação ruim que eu peguei aqui, tá? Baita operação horrorosa. Aqui não faz conexão ainda. Deixa eu ver se já havia rompido aqui. Havia. Então tô sim conectado com a compra. Mas eu não tenho nenhum primeiro registro aqui para estar sendo trabalhado. Primeiro registro vai ser sempre a vela que é a primeira que faz a reversão, ó, rapaziada. Tem o primeiro registro aqui. Primeiro registro aqui. Primeiro registro aqui. Primeiro registro aqui. Aqui. Por aí vai. Sempre na abertura e pavio da abertura, tá? Vamos lá, deixa eu Perdeu a abrir. operação, eu nem acredito. Aonde? O celular descarregou. Em qual? Não, é só pra saber mesmo se perdi. Perdesse, pegar um loss.
Vamos lá. GBP/USD, Eurocad, vou abrir alguns outros gráficos, pouca movimentação aqui, pouca coisa bacana para eu estar mostrando para vocês. EuroJPY. Ó, tá muito esticadão, rapaziada, tá muito esticadão, não vou conseguir trabalhar isso daqui, cara. No EuroJPY... Tenho nada também não. Tô tendo rejeição no primeiro registro, tô a favor do movimento, mas não é um tipo de operação que eu pegaria. Olha essa daqui, ó. Pô, cara, se essa daqui fizesse a dupla aqui, que já tivesse dado o alvo lá, eu ia pegar, cara. Bah, aquela dali eu pegava sem dó. Sem dó. Sem dó mesmo. Vambora. Ó, gráfico muito esticadão, fecha, toca fora. Procura sempre por gráfico lateral, rapaziada. Ou gráfico lateral, ou gráfico fazendo pontos de pivô que retornam nele, ó. Fez um pivô, retornou. Aí às vezes faz uma pequena conexão, não conecta de primeira, volta conectando. Agora rejeita aqui. Vai lá pra cima. Isso daqui, ó. É um gráfico bom de operar também, tá? É um gráficozinho ótimo de operar. Agora isso daqui, ó, consolidação, não é bacana. Lateralização, top demais, ó. Oh, meu Deus, clica. Pronto. Tô tendo nada aqui também, tenho que abrir alguns outros pares, cara. Deixa eu ver aqui em binárias. Pegar esse Ethereum, esse US30. E mais um. Esse Intel aqui, vai. Ó, Intel tá uma porcaria. Gráfico muito esticado, ó, pessoal. Olha só. Dificilmente isso daqui vai te dar uma oportunidade, cara. Não adianta ficar batendo cabeça ou esperando que ele faça uma movimentação ali milagrosa que te proporcione alguma oportunidade boa, cara. Não vale a pena. Já pega e sai fora. Melhor coisa que tu faz, cara. Ó. Foi lá, tá saindo de domínio de venda, fazendo conexão aqui. É bacana, hein? Puta, cara, tem uma venda aqui. Eu vou pegar essa vendinha, tá, pessoal? Só porque não tá aparecendo mais nada. Mas eu tenho o primeiro registro aqui também. E vou aguardar com que esse preço aqui, ó, ele dê continuidade para esse movimento de baixa. E depois ele possivelmente retorne aqui nesse meu primeiro registro. Pra eu tá pegando uma operação ali de venda também, tá? Tudo a favor dos vendedores. Se ela retornasse no ponto de abertura, eu pegava mais uma. Deixei quieto. Só aguardo. Daqui foi só pra não ficar de fora, rapaziada. Pra também dar uma movimentadinha nessa aula, né? Bora. Ó, aqui teve ponto de conexão aqui, cara. Deixa eu ver. Ó, só agora que conecta. Essa oportunidade aqui de compra, ó. Ô, caramba, eu vou ficar de fora mesmo. Mas aqui tinha segurado abaixo da vela de força. Eu também não pego, rapaziada. Ó, o lote de compra tem que romper até mesmo o pavio. Então, essa daqui é a nossa vela de força. O preço... deixou rejeição acima desse primeiro registro, fazendo pressão, tudo mais. Porém, não tava bacana aqui de fazer essa compra, tá? Eu prefiro aguardar o quê? O preço fazer uma conexão aqui e fugir dessa linha, dessa vela de força aqui, ó. Não fica bacana de estar trabalhando dessa forma. Ela pode terminar tanto vermelha quanto verde. Mesmo estando interessante, estava perigoso. Olha lá. Olha, tu fugindo do loja porque tu tem a informação correta, cara. Tá vendo o que é estudo, rapaziada? Não opera contra a vela de força. Não opera, não faz nada. Ó, bateu na vela de força. Puta, velho. Ô, Vitor.
Caramba, peguei uma operação, tinha pressão, eu tava dentro da vela de força de compra, rejeita no primeiro registro. Pô, tu passa tudo aí pra nós aí, teu operacional não dá certo. Claro, cara, tu não tá seguindo os filtros. O filtro, ele tá aí pra te ajudar, cara. Ele não é teu inimigo, não. Ele é o teu melhor amigo, tá? Aprender, é igual eu falo pra rapaziada. Aprender as defesas, cara, é fichinha. Agora, tu tem que aprender é aonde que tá o filtro. Igual aqui agora, ó. Divide o lote, tem vela de força, ó. Vela de força. Enquanto o preço não romper o corpo dessa vela aqui, ó, mesmo que retorne lá em cima pra deixar rejeição em algum primeiro registro, alguma coisa assim, eu não trabalho nada. Ó, quer ver? Segurou acima da vela de força? Não, rompeu. Minimamente, mas o preço rompeu. Agora sim. Se retornar deixando rejeição em alguma defesa do trabalho, uma venda. Mas da outra maneira ali não. Eu fico de fora, tá? Se preparem aí que nós vamos ficar a semana inteira trabalhando filtro, rapaziada. Trabalhando filtro e trabalhando apenas um operacional por vez, tá? Ah, Vitor, tá demorando pra pegar as entradas. Porra, rapaziada, isso daqui não é sala de sinal. Vocês já estão ligados, né? Vocês estão ligados que isso daqui não é sala de sinal. Isso daqui é sala de estudo, pô. Não é sala de sinal, eu quero que vocês aprendam. Autonomia. Não é ficar dependendo dos outros aí não pra pegar a operação. Quero que vocês se tornem uns monstros. Eu tô aprendendo ainda. É isso aí, tá? Maldito, né, cara? Mandou um 9-2 esses dias lá na comunidade lá. Vou te mandar lá 17-3 de ontem. Ai, cara, esses alunos, mano. Porra, tá maluco, pô. Me ensina, Gemerson. Me ensina, pô. Como é que faz um negócio desse aí, rapaz? Rapaz, aonde que o aluno vai ensinar o professor, rapaz? Tá operando muito, cara. Coisa linda. Eu fico feliz demais pelo teu resultado, bruxo. E eu sei que tu aplica certinho. Cara, não tem uma operação que eu faça aqui que tu não saiba a operação inteira por que eu peguei. Toda a vida tu sabe ela inteira. Toda a vida. Se eu errei em algum pontinho, tu sabe o porquê que eu errei. Coisa linda demais. Eu fico muito feliz por isso, cara. Vambora, rapaziada. Vambora. Que se rejeitasse acima desse primeiro registro aqui era compra. Mas o preço não vai rejeitar, não. Rapaziada, tá faltando 7 minutinhos aí. Eu acho que hoje deu pra vocês pegarem bastante aí também sobre os filtros ou um pouco mais aí também da forma como eu analiso, tá? Que eu quero que todo mundo chegue nesse mesmo nível de entendimento, cara. E assim, porra, o Gemerson falou ali, até me desconcertou, mano. Mas é isso aí, rapaziada. Hoje de noite também vai ser só primeiro registro. A gente vai ficar uma semana inteira trabalhando só primeiro registro, que é pra vocês, cara, se não pegar o macete de pegar a conexão e rejeição no primeiro registro com todos os filtros, utilizando aquela mesma aula que eu deixei lá no YouTube pra vocês sobre filtros. Cara, eu utilizo todos aqueles filtros todos os dias, rapaziada. Todos. E também passo todos eles na mentoria. Aquilo lá foi um aulão que eu fiz com vocês num final de semana. Cara, já faz tempo que eu fiz esse aulão. Mas eu nunca tinha soltado no YouTube. Eu tava soltando só naquela minha mentoria gratuita que eu entrego pra vocês, sabe? Mas daí eu resolvi soltar lá no YouTube lá, que eu acho que fica bacana também. Todo mundo merece ter esse espaço aí pra estar estudando. Tá? Como tá quase acabando aqui, vamos finalizar então, rapaziada. Lembrando, isso daqui não é pra gente tá pegando operação. Eu vou pegar a operação quando tiver batendo tudo perfeito dentro de todos os filtros, pra que vocês entendam que só assim que fica legal da gente trabalhar as nossas oportunidades. Se não tiver batendo, esquece, rapaziada, deixa de fora. Não precisa sair pegando toda oportunidade que aparece na nossa frente, tá? Ó, tô 1 hora na frente do gráfico. Eu peguei o quê? Eu peguei 2, 3 e uma eu peguei com... Uma eu ainda peguei errado ali. Eu ainda trabalhei errado, que foi que eu tomei o loss. Se eu não tivesse tomado loss, eu tava com 10k aí agora. Só que eu trabalhei errado que a gente tomou loss. Enfim. Obrigado por terem participado.
Obrigado por terem participado, agradeço a presença de vocês. E vai ser tudo aula de estudo nas próximas semanas, tá, rapaziada? Nas próximas. Essa semana é a semana do primeiro registro. Semana que vem vai ser a semana da nova posição. E assim vai, tá? A gente vai fazer isso com todas as defesas. O filtro já tá lá no YouTube. Quer estudar é só pegar. Agora, primeiro registro, vou estar passando pra vocês, nova posição e assim por diante, tá? Eu vou ficar mais de um mês dando aula pra vocês aí, só pegando da mesma maneira, tá? Lembrando, vai pro YouTube, não esqueça de dar o like e deixar seu comentário. Aí, bravo! E de seguir nós lá também, né, rapaziada? Quem não segue ainda, quem não é inscrito. Então, fechou, rapaziada. Tamo junto. Baita aulão aí. Obrigado pela presença de vocês. Abração. Valeu! Fui! O seu futuro está aqui. Família, carne. Tudo bem. Vai curtir. Família.